O casamento religioso tem um contexto diferente do compromisso que os noivos assumem perante as leis do país. Ele é, antes de tudo, um acontecimento espiritual. Não é firmado pela posição de uma assinatura num documento. É um acordo que tem como selo a obediência e o temor de Deus. Hoje vamos abençoar este casal, rogando a Deus as melhores bênçãos sobre seu lar. Que a concordância dos pais, a alegria dos amigos e, principalmente, a aprovação de Deus eternize este casamento, fazendo dele uma constante celebração. Como disse a igreja, nós celebramos a cerimônia civil, que tem a sua importância, sem a qual não poderíamos fazer a religiosa. Mas, diante de Deus, a mais importante é a que começa agora. Aqui vocês assumiram um compromisso diante dos homens, e agora nós juntos vamos assumir um compromisso diante de Deus. E nesse momento da cerimônia, cabe ao celebrante uma palavra que eu quero deixar para os noivos e também para toda a congregação a respeito do casamento. Queria ler com todos que estiverem aí com suas Bíblias a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, iniciando no versículo número 22. A palavra de Deus diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Cara, queridos, esse texto que nós lemos é uma definição de Deus a respeito do casamento. Como eu disse, nós estamos nesse momento celebrando, não mais diante dos homens, mas agora diante de Deus. E esta cerimônia que estamos agora praticando tem sido desvalorizada por muitas pessoas. Alguns de uma maneira direta e outros de uma forma indireta desvalorizam a cerimônia de casamento. De maneira direta, muitos simplesmente se recusam a participar dela, recusam-se a entender a importância dela e dizem, não é importante isso, o importante é nos juntar, o importante é vivermos juntos, e desprezam diretamente a cerimônia de casamento. Outros a fazem indiretamente, porque a realizam, mas não entendem o seu significado e não a fazem segundo os princípios da palavra de Deus. Então, esta é a situação em que muitos se encontram. E eu queria dizer para você o que diz a Bíblia a respeito do casamento. O casamento não é uma invenção humana. O casamento eu posso chamar de uma invenção de Deus. E leio com vocês o texto em Gênesis, no capítulo 2, no versículo número 24, o que nos diz a palavra do Senhor. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso está escrito no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, mostrando que esse princípio é um princípio de Deus, criado por Deus desde o início da criação. Casamento é uma criação de Deus. E ele disse, deixa o homem pai e mãe, se une à sua esposa e se torna com ela uma só carne. Esse é o entendimento, segundo a vontade, segundo a palavra de Deus. A maioria das pessoas não tem esse entendimento, e por isso muitos casamentos fracassam,
Por isso muitos casamentos não dão certo, e disse isso alegando que alguns desvalorizam a cerimônia de maneira indireta. O casamento começa com um rompimento. O texto inicial diz: deixará o homem, pai e mãe. Nesse dia, meu filho, você está me deixando. Está deixando a sua mãe. Juliana está deixando o seu pai, está deixando a sua mãe. Nunca deixaremos de ser pais para vocês, mas jamais, a partir de agora, podemos nos intrometer na vida e nas decisões de cada um de vocês. Porque esse é o princípio do casamento. Muitos não dão certo, repito, porque não seguimos a cartilha, não seguimos o manual de Deus, nem aquilo que Deus determina. Não são poucos os pais que gostam de se intrometer na vida do casal. Se algum dia eu fizer isto, pode me lembrar as minhas palavras que eu estou dizendo a vocês neste dia, porque é o que diz a Bíblia. Começa o casamento com um rompimento. Deixam pai e mãe, para que agora vocês vivam como o princípio de Deus. Uma união que se transforma em uma só carne. Essa é a vontade e o propósito de Deus. Então, deixar, vocês hoje estão deixando. Como eu disse, seremos sempre pais e mães para ajudar, para apoiar, para aconselhar, quando assim formos solicitados a fazer. Senão, não temos mais este direito. Vocês vão viver a vida de vocês e, como diz a Bíblia, unindo-se hoje para se transformar hoje numa só carne. Algo muito mais profundo do que ligação de pai com filho. Eu não sou uma só carne com você, embora você seja sangue do meu sangue. Você não é uma só carne com os seus pais, embora tenham o mesmo sangue. Você só é uma só carne com o seu cônjuge. Então esse é o relacionamento mais forte que existe. Não é o de pai com filho, não é o de filho com pai, nada disso, a Bíblia diz, se torna uma só carne. Somente o enlace matrimonial tem esse poder. Então começa com um rompimento e vai se tornar agora um milagre de uma transformação nas mãos do Senhor. E isso é o que foi explicado por Paulo nos versículos que nós lemos aqui na carta aos Efésios. Por isso, no versículo 31, Paulo diz: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Tudo que ele diz antes do versículo 31 é o motivo, é o porquê de que a Bíblia diz isso. Então, ele diz: ser uma só carne é respeitar estes princípios que Paulo enumerou aqui antes do versículo número 31. Então, eu preciso entender o casamento de acordo com os princípios de Deus. Não adianta casar se eu não entender os princípios de Deus. Aqueles que não entendem os princípios de Deus apenas se unem, mas não se casam. É muito diferente se unir e se casar. Quem não entende os princípios de Deus se junta, embora possa ter até uma cerimônia, possa ter uma assinatura, mas não se transformam numa só carne. Porque essa é a obra de Deus, só Ele pode fazer isso. E só Ele pode dar o entendimento necessário para que vocês vivam essa realidade. Então, quem não conhece os princípios de Deus, eu acredito que não está se casando, está apenas se juntando. Como vocês conhecem um princípio de Deus, eu acredito que vocês estarão se casando. Mas me cabe essa noite lembrar para vocês e para todos que aqui estão, quais são os princípios de Deus. Porque o casamento anda desacreditado hoje porque muitos não dão certo. As estatísticas já estão mostrando que a maioria já não está dando certo. Já quase que mais do que 50% já estão fadados ao fracasso. E aí, por causa dos resultados, as pessoas desacreditam os princípios. Mas nós ficamos com os princípios. Na verdade, os resultados são ruins porque os princípios foram ignorados. E aí as pessoas já se casam com um pensamento diferente. Cada um pensando na sua cabeça, pela sua ideia, com as suas manias e não pela palavra de Deus. Por isso eu quero mostrar para vocês os princípios da palavra de Deus. Como eu disse, não é união, é a transformação. União é fácil, transformação é que é a parte de Deus. Então não é uma união que nós estamos celebrando, e sim uma transformação. Se a gente não entender esse princípio, a gente não pode entender todo o resto do que foi dito aqui na palavra de Deus. Então, o casal que se une, Deus os transforma em uma só carne. Por causa disso, eu digo que sem Deus não há casamento. Embora o civil tenha sido feito, sem este que estamos fazendo agora, não há casamento porque não há transformação.
O casamento no civil não promove a transformação de ninguém em uma só carne. Agora, Deus nos fez uma só carne, é o que a Bíblia diz. Porém, nos deu papéis diferentes. Cada um de nós, como homens e mulheres, temos papéis diferentes e alguém diga graças a Deus. Graças a Deus. Imagina, você homem com o papel da mulher, você mulher com o papel do homem. Mas infelizmente é isso que está acontecendo hoje, não é, queridos? Nós não temos observado isso. Homens querendo fazer o papel de mulher e mulheres querendo fazer o papel de homem. Aí por que o casamento não dá certo? Por causa de Deus? Não, por causa das pessoas que invertem os seus papéis e mudam aquilo que Deus programou e planejou. Porque muitos se acham mais inteligentes do que Deus. E esse achar do homem é que o leva à ruína e à perdição. É por isso que muitos estão se perdendo, porque se acham melhores do que Deus e acham que os seus conceitos são melhores do que os conceitos de Deus. No texto de Paulo que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo fala do papel do homem e do papel da mulher. Ele começa citando o papel da mulher, eu vou ler de novo, versículo 22. Ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Esse é o papel da mulher. O papel da mulher no casamento, dado por Deus, é o papel da submissão. Agora, só pronunciar esses versículos, eu tenho certeza que talvez algumas mulheres do nosso meio aqui tenham tido uma urticária pequena, quando eu comecei a falar desses termos, né? Tenham dado uma coceira em algum lugar, porque submissão não é uma palavra muito em moda para os dias de hoje, não é verdade? Submissão causa ojeriza nas feministas e nas mulheres independentes, liberadas, resolvidas, né? Isso tem acontecido, mas é por isso que os casamentos têm acabado, exatamente porque as mulheres são assim, como eu falei, e não segundo o padrão e o propósito de Deus, não segundo aquilo que Deus planejou, não segundo o papel que Deus deu. Quem não gosta do papel que Deus te deu vai reclamar com Deus. Agora, por estar em oposição a esse papel, é que muitas coisas estão acontecendo nos dias de hoje. Agora, submissão não é esse bicho de 7 cabeças, é essa coisa horrenda que alguns possam pensar. A submissão, nesse sentido bíblico, tem o sentido de estar debaixo da mesma missão. Submissão, debaixo de uma missão. Deus deu ao homem e à mulher uma missão. Deus fez os dois uma só carne. Irmão, se Deus fez os dois uma só carne, eu pergunto, será que o homem é melhor do que a mulher? Será que a mulher é melhor do que o homem? Será que o homem é mais importante que a mulher? Será que a mulher é mais importante que o homem? Ora, se são os dois uma só carne, já está aí estabelecida a igualdade. Então, por que a submissão causa tanto problema nas mulheres? Se Deus mesmo já está dizendo que há uma igualdade entre homem e mulher, apenas um papel diferente. O papel da mulher não é governar, mas é estar debaixo da submissão. O papel da mulher não é a decisão, mas está debaixo da decisão. Isso não é questão de importância. Não é mais importante o chefe do que o subordinado, porque o chefe sem o subordinado não faz coisa nenhuma. Não é verdade, meus irmãos? Então, não é uma questão de importância, é uma questão de papéis, de submissão e de obediência, principalmente a Deus, que é o que as pessoas normalmente não querem fazer. Por isso, reclamam da palavra de Deus e se colocam em oposição a ela. Mas o papel que Deus deu à mulher é o papel de submissão. E o exemplo que Deus dá para que a mulher cumpra esse papel está no versículo 24. Ele diz: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Paulo compara a submissão da mulher à submissão da igreja a Jesus Cristo. Ora, a igreja é submissa a Jesus Cristo. E Jesus Cristo maltrata a igreja, irmãos? Maltrata? Jesus Cristo é carrasco com a igreja? Jesus Cristo faz a igreja sofrer porque a mesma está em submissão a Ele? Então a submissão não quer dizer que há uma subserviência, que há uma disposição a ser humilhado, rebaixado, não quer dizer nada disso. O exemplo que Paulo usa é que a mulher tem que ser submissa como a igreja o é a Cristo. Esta é a relação que vocês precisam desfrutar um com o outro. Então,
esse é o propósito, essa é a vontade de Deus. Quem obedece e faz segundo a vontade de Deus, tem a garantia de que o resultado será bom. Agora, quem desobedece, certamente não terá um bom resultado. Por isso as estatísticas estão aí nos apontando tantos resultados ruins, porque na verdade é uma questão de desobediência. Então, a relação de submissão é a relação da igreja com o Senhor, e é essa relação que Deus está esperando. E Deus deu também ao homem um papel. Está escrito aqui, primeiro no versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Esse é o papel. Cabe ao marido suprir espiritualmente a mulher. Cabe ao marido ser o sacerdote do lar, aquele que está conduzindo dentro de casa tanto as coisas do mundo quanto as coisas espirituais. Foi o papel que Paulo deu ao homem, e falando por Deus, e diz o versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez? A si mesmo se entregou por ela. Então, o papel do marido é amar a mulher com entrega. Por isso a mulher pode se submeter, porque ela não se submete a um homem odioso, mas ela se submete a um homem amoroso. Se cada um cumprir o seu papel, não tem como dar errado. Agora, se os papéis se inverterem, aí, irmãos, não tem como dar certo. É exatamente o contrário. Então, o que Deus está ordenando ao Maurício é que ele ame a sua mulher com entrega. Que ele ame a Juliana com entrega, como Cristo amou a igreja. E ele diz mais no versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Falando do que Cristo faz à igreja, Paulo está dizendo que o homem também deveria assim conduzir a sua mulher pelo amor à santificação. Então o homem tem um papel importante na santificação da sua esposa, amando a sua esposa de maneira incondicional, como Cristo amou a igreja, sem fazer condições. O amor não é uma troca de merecimentos e de méritos. O amor é incondicional. Esse é o amor que vocês precisam ministrar um ao outro. Amar a esposa, segundo diz o apóstolo Paulo, é como o amor próprio. Ele diz no versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Paulo está dizendo que amar a esposa é como amar a si mesmo. Por quê? Por causa do princípio. Voltamos ao princípio. Se tornarão os dois uma só carne. Quem é que odeia a sua própria carne? Só alguma pessoa que não está bem de saúde mental. E aí ela atenta contra a sua própria carne, aí ela maltrata, martiriza a própria carne. Mas uma pessoa sadia mentalmente, ela cuida e preserva a sua própria carne. É o que vocês têm que fazer. Cuidar e preservar um ao outro, amar um ao outro. E o marido, especialmente, amar, entendendo que ela é carne junto com você. E você se submeter a ele, entendendo que essa é a vontade de Deus. E que se Deus te der um marido que te ama dessa forma, é prazeroso se submeter a ele. Esse é o princípio que hoje tem sido negligenciado, pois são a mesma carne. E Paulo ainda diz no versículo 29, ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja. Veja, do jeito que Cristo trata a igreja, você tem que tratar a sua esposa. Como é que Cristo trata a igreja, irmãos? Vocês que são igreja aí, como é que Cristo trata vocês? Cristo é mau para vocês? Cristo é
amoroso, bondoso. Te dá porque você merece? Não, me dá até porque eu não mereço. A graça e o amor de Deus me alcançaram sem nenhum mérito da minha parte. Assim é Cristo para com a igreja. Assim deve ser o marido para com a sua esposa. Esse é o papel do homem e esse é o papel da mulher no casamento. Eu desafio qualquer um que está aqui presente a experimentar, viver a palavra de Deus. Mesmo você que está com seu casamento abalado e que está aqui no nosso meio essa noite. Eu desafio você a passar a usar estes princípios no teu casamento abalado, quase destruído. E eu tenho certeza que se esses princípios passarem a valer, daqui a alguns meses eu vou ver o seu casamento completamente transformado. Porque a receita de Deus é a que vale. A do mundo não vale nada. A da psicologia, a da filosofia não vale nada. O que vale é a da palavra de Deus. Olhe para a palavra de Deus e ela iluminará o seu caminho. E é isso que eu deixo para vocês também. Na hora das dificuldades que certamente surgem, porque casamento é muito bonito no dia da cerimônia, não é verdade? Agora, durante o casamento, dificuldades vão acontecer. Até porque nem todo dia vocês vão estar tão bonitos como estão hoje, né? E nem por tanto tempo também. Será que vai manter isso aí? Esse corpo esbelto, atlético, essa barriga encolhida. Será que você vai manter isso por muito tempo, né? Será que isso vai ficar assim? Juliana, vai ficar desse jeito? Será que daqui a algum tempo, algumas coisas, a lei da gravidade não fará efeito, né? Então, vocês terão que lembrar desses princípios por toda a vida. Lembrar da palavra de Deus. E quando alguma obscuridade, quando alguma treva quiser pairar sobre o casamento, sobre a casa de vocês, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Então é a palavra de Deus que vocês têm que recorrer. Muitos hoje recorrem a estudiosos, psicólogos, filósofos na busca de uma solução. Mas a solução é Cristo. A solução é a palavra. A luz é a palavra. E a luz dissipa todas as trevas. Não há trevas na presença da luz. Ao chegar a luz, as trevas são automaticamente dissipadas. E um resumo de tudo que foi dito, diz Paulo no versículo 33, que termina esse texto. Ele diz: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa, respeite ao marido. Se houver amor e se houver respeito, não há como dar errado. Deus quer que dê certo. Vocês querem que dê certo. Amém? Todos nós. Porque eu não farei outro casamento de Juliana, nem outro casamento de Maurício. É um só para toda a vida, até que a morte os separe. Então, busquem na palavra de Deus. Busquem na luz da palavra de Deus. Porque se vocês viverem isto que foi dito aqui, ninguém poderá destruir vocês como um casal. Aquele que vive a palavra de Deus é imbatível, é indestrutível. A casa edificada sobre a rocha, diz a Bíblia, mesmo com as tempestades e ventos, ela não cai, porque sobre a rocha está. A rocha é Cristo, Cristo é a palavra, e a palavra é a verdade. Então é sobre a verdade que vocês precisam viver por toda a vida de vocês. E a cada um de vocês que ouviram a mensagem de Deus essa noite, guarde no coração as palavras do Senhor. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não deixe que o seu coração se endureça. Você pode não concordar comigo, mas não é comigo que você não está concordando, é com a Bíblia, é com a palavra de Deus. E certamente dará contas àquele que não concordar com a palavra de Deus. Mas se você concordar com ela, ela pode salvar o seu casamento, ela pode transformar a sua família, ela pode transformar a sua vida, como nós temos testemunhado este acontecimento na vida de muitas pessoas. Amém? Que Deus abençoe Maurício e Juliana, que Deus abençoe cada casal, cada família,
que está conosco nesse dia de alegria.